Vamos a essa divisão que ficará ainda mais claro. Veja só. Quando se fala sobre coordenação, nós pensamos em ideias independentes. Quando se fala sobre subordinação, sabemos da ideia dependente. Coordenadas são independentes. Subordinadas são ideias dependentes. Em uma expressão como estuda e passa, o conectivo aqui é um conectivo coordenativo. Por quê? Porque no lugar desse e, poderíamos colocar o sinal que representa a enumeração oracional ou ideológica, chamado de ponto e vírgula. Poderíamos ter colocado aqui o ponto e vírgula. Estuda, ponto e vírgula, passa. Estuda ou passa. Estuda, ponto, passa. Uma expressão não depende da outra, por mais que seja aí o passar seja consequência de estudar. Mas nós não temos a dependência da ideia. Como, por exemplo, se colocássemos aqui João e Maria. João não depende de Maria para existir, certo? Vamos à ideia da subordinação. A ideia da subordinação já envolve dependência. Eu até, por meio de outra cor, posso colocar a você o seguinte: a coordenação envolve a independência ideológica. Já a subordinação envolve a dependência ideológica. O que é subordinado depende. O que é coordenado independe. Veja que bonito isso. Quando falamos em subordinação, falamos em algo nesse sentido. Eu disse que o país não sofreria tanto com a prisão do deputado assim assado. Eu disse que o país eu disse que o país, vamos pensar antes da conjunção. O que é um elemento de coesão. O que é a conjunção? E aí, eu até peço a você para que nós pensemos naquela relação de sujeito, verbo, complemento. Qual é a primeira palavra do complemento? O que aqui. Esse termo que é o início da complementação. Vejamos o seguinte: o sujeito é eu, o verbo disse, e tudo que resta aqui é a complementação, certo? Nós não poderíamos parar a oração no disse, eu disse, a menos que houvesse uma expressão antes, mas eu disse, do nada, eu disse. É uma declaração incompleta. Então, para não se gerar essa incompletude na ideia, nós temos que o país não se assustaria com a prisão do deputado. Esse termo que, então, é o início de uma complementação, muito diferente da coordenativa, porque a ideia aqui é uma ideia de subordinação. Perfeito? Deixe-me fazer ainda mais um desenho. Eu vou fazer aqui o desenho de duas orações. Em cima, nós temos o desenho, você pode até anotar enquanto eu converso aqui contigo. Em cima, nós temos o desenho de uma oração coordenada. Veja abaixo. Aqui abaixo, nós temos uma oração já subordinada. Abaixo nós temos uma oração subordinada. A ideia, uma oração depende da outra. Veja embaixo como a estrutura é mais complexa. E eu abordarei esse assunto lá na nossa aula sobre orações subordinadas, orações coordenadas. Por enquanto eu quero que você veja o espírito da subordinação e da coordenação. A essa oração acima da coordenação, eu quero que você veja o seguinte: ele estuda
matemática, mas ela estuda português. Nós temos duas orações independentes. E o mas é exatamente a conjunção chamada de coordenativa. Ela estuda matemática, mas ele estuda português. Ela estuda matemática, mas ele estuda português. Nós temos duas orações que se coordenam, que são independentes. Já abaixo, nós teríamos o seguinte: eu, sujeito, disse, verbo, e depois tem um outro SVC, que ela estuda matemática. Eu disse, ela estuda matemática. Então, o termo que, chamado de subordinado, está exatamente aqui e é o início de uma complementação. O termo que aqui está e é o início de uma complementação. É isso. Esse termo que, aliás, é até chamado de conjunção integrante, mas depois falemos sobre isso. Por quê? Integrante de início, de integrar a complementação. Essa é a diferença, certo? Inicialmente, isso está ótimo a todos nós. Viu a diferença entre o que é coordenado e o que é subordinado? Uma oração fora da outra e, no outro caso, uma oração dentro da outra? Esse é o espírito.